Eu sou uma pessoa que eu descobri que para eu emagrecer e manter o peso, eu preciso comer. Todos os dias nós vamos brigar com uma voz sabotadora. Ela quer sempre puxar o seu tapete, quer sempre dizer que você não vai conseguir. Que tipo de tratamento que eu quero ter? Porque se eu for usar uma medicação, eu vou ter que usar a vida inteira. Porque se ela é crônica, eu preciso tratar ela sempre. Ações como subir as escadas do apartamento dela, ela não conseguia mais. E tem gente falando, ai, mas isso é gordofobia. Gordofobia O processo de emagrecimento não precisa ser doloroso. não pode ser. Todas as vezes que eu tô ganhando peso, eu sei que tem alguma coisa que eu tô descontando na bebida e na comida. E não vai ser legal. Eu quero aprender a comer para eu ficar mais bonita, para o meu cabelo ficar mais bonito, para eu ter mais disposição física, para eu ter mais libido, para eu passar por uma menopausa com menos efeitos colaterais, para eu ter um sono de melhor qualidade. Você tem meta, você planeja, você não é uma pessoa irresponsável, mas você não consegue. Aí porque você vai continuar tendo problema, vai continuar tendo estresse, vai continuar tendo férias, festa. A partir disso, como é que eu posso me programar? Outro dia eu vi uma pessoa dizer assim, ó, em 2026 eu vou ser uma nova versão de mim mesma. Logo depois ela completou, o problema é que eu digo isso todo ano e nada muda. Talvez você já tenha se sentido assim, né? A virada do ano traz esperança, motivação, aquela sensação de recomeço. Mas na prática, o planejamento acaba se perdendo no meio da rotina, das cobranças, da ansiedade e das frustrações. A gente começa empolgada, faz 1000 promessas, corta tudo de uma vez e em pouco tempo se cansa. Será que cuidar do corpo e da mente precisa vir acompanhado de tanta pressão, radicalismo e comparação? Ou será que existe um caminho leve, possível, consciente e duradouro? Tudo bem com você hoje? A nossa conversa é sobre como se planejar para emagrecer em 2026, com foco em saúde, equilíbrio e qualidade de vida. Eu sou a Nicole Fonseca e vem comigo conhecer os convidados deste episódio. Luciana Horta, especialista em emagrecimento verdadeiro, prometeu e voltou. Isso aí, aqui estamos, vamos continuar. É para colocar a mão na massa, colocaremos juntos. Vamos lá, Lu. Tá aqui também o Alexandre Reis, que é administrador e estrategista do movimento Change, responsável por desenvolver hábitos sustentáveis e gestão de resultados para transformar vidas. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Maravilha, isso é super possível, principalmente para quem quer arrancar 2026 com tudo. A gente vai dividir aqui coisas super simples que você vai conseguir colocar em prática hoje. Do jeitinho que a gente gosta, hein? Tá aqui também, gente, a Júnia Portilho, que é nutricionista clínica e esportiva funcional. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, uma alegria para a gente estar aqui agora para sonhar, acreditar e realizar e fazer um ano mais incrível. Isso, e aqui também, gente, aquela que é motivadora, entendeu? Tá aqui todos os dias, no gás, no pique. Isabela Todos os Hoffmann. dias seguindo, persistindo e tentando e buscando a minha melhor versão. Ah, isso aí. Gente, falar com vocês. Eu conversei com essa pessoa mesmo aqui da introdução, percebi como que a gente gosta de jogar as coisas pra segunda, para janeiro, né? E eu falo por experiência própria, eu fico meio agoniada de começar uma coisa no meio da semana, sabe? Assim, eu fico, meu Deus do céu, parece estranho, né? Você é assim, Isa? Eu sou também, Nick, mas sabe o que eu fiz ano passado? Que deu muito certo? Eu comecei a fazer aquele mapa de desejos, sabe? Então eu coloquei tudo que eu queria, o que eu... de meta pessoal, de familiar, o que eu queria com meus filhos, com meu marido, com minha família, profissionalmente, de emagrecimento mesmo, de saúde, de qualidade de vida. Aí eu coloquei tudo na planilha, num papel, assim. E sabe o que eu fiz? Colei no meu armário e todos os dias, quando eu vou pegar uma roupa, eu abro. Então, querendo ou não, aquilo ali me lembra, sabe? Eu falo assim, gente, em janeiro eu falei que eu ia fazer isso tudo. Né, que eu ia me dispor a essa mudança. Será que eu já comecei? Deixa eu ver o que eu estou devendo aqui para me ver se eu consigo ainda retomar e dar a volta por cima. E agora, nesse final de ano, eu vou pegar essas dicas porque eu vou melhorar ainda, que eu quero, ano que vem, ser bem melhor. E é aquela coisa, né? Não é ser melhor que eu. Eu mudei isso há pouco tempo. Eu sempre tive esse discurso. Ah, é melhor que eu ontem, eu vou ser melhor do que eu ontem. Não, não é melhor que eu ontem. É melhor para mim. Isso. Né? Para mim. Eu estou fazendo uma coisa para mim. Essa coisa de competição o tempo inteiro,
Não dá ficar passando a mão na nossa cabeça e nem apertando demais, né? Mas você entender que você está fazendo uma coisa para a sua vida, muda muito o nosso discurso. E eu acho, gente, que esse momento, né, de final de ano, ele traz essas reflexões. Eu estava lendo um texto, eu não sei quem que escreveu, acho que até algum autor é importante. Desculpa se eu estou dando má nota. Mas falando como que é incrível, quem que realmente, em algum momento da vida, né, resolveu dividir o nosso tempo em dias, em meses, em capítulos. Eu acho que é Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, pode ser. E é um texto super curtinho, lindo, que fala... Porque é exatamente isso. Você começa a sentir uma renovação, uma esperança, né? Na hora que você vai virar a página, vai ter outro dia, né? Como que isso te traz esse desejo? E quando chega o final do ano e você se programa e você fala, olha, ano que vem eu vou fazer diferente. Aquele meu sonho eu vou tirar da gaveta. O que eu vou fazer para isso? Né? Então, eu acho que esse momento de reflexão, ele é muito importante para a gente sim sonhar, porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é acreditar e sonhar, e aí a gente se planejar para realizar. Porque também ficar só sonhando, sonho bom é sonho vivido. Só pulando onda, sonho vivido e sonho realizado. Né? E eu acho que o difícil é isso. Né? E eu vejo o Alexandre aqui doido já querendo falar, porque ele é o homem que fala assim, então vamos fazer. Como é que você vai fazer? Vamos planejar. Como que você vai fazer todo dia? Porque desejo é fácil. Mas será que eu vou ter motivação sempre? Né? A motivação não é sempre que acontece. Então, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter estratégia, eu preciso ter uma frequência. Não adianta eu fazer só um dia. Verdade. Né? Cara, eu estava andando aqui na TV Horizonte, um centro de excelência, e eu li um artigo que estava ali, que vai ser ótimo para essa conversa nossa. E chama Diálogos Civilizatórios. Quem dialoga pode encontrar o caminho da cura, reconhecendo e distanciando-se dos próprios estreitamentos humanos. Artigo de Dom Valmor. Eu achei essa fala incrível, porque para a gente arrancar bem em 2026, para a gente chegar lá no final do jeito que a gente quer, é ter esse diálogo civilizatório com a gente todos os dias. Todos os dias nós vamos brigar com uma voz sabotadora. Tem alguém, essa voz sabotadora interna, ela quer sempre te tirar, puxar o seu tapete, quer sempre dizer que você não vai conseguir, quer sempre esperar o melhor momento, que sua vida vai ficar tranquila para você cuidar de você. Então, como é que eu começo a ter diálogos para falar assim, opa, eu estou com essa dificuldade, e aí a gente fala muito do poder do e vou fazer isso. E aí, se a gente entender que vão ser essas conversas, que eu não preciso parar, conversa de 5 minutos, a gente fala de micro hábitos de 5 minutos para eu vencer o dia de hoje, para eu colocar em prática o que eu tenho de melhor no dia de hoje, a gente já começa a arrancar bem em 2026. Uau! A vida que a gente quer ter amanhã começa hoje, né? E a gente tem um vício de comportamento de adiar isso. E eu entendo, sabe? Eu entendo essas pessoas que estão esperando 2026 para emagrecer. Porque o caminho que elas conheceram até hoje é o caminho de sofrimento. Fecha a boca e faz exercício. Ah, não, agora, cheio de festa, né? Cheio de momentos maravilhosos onde a comida faz parte, eu vou deixar para sofrer em 2026. E não precisa. Verdade. Né? Mas é isso, eu entendo. Chamar para fazer dieta, seguir outro cardápio, ficar na restrição, eu acho que eu também não ia embarcar nessa, não. Não hoje, com essa visão que eu tenho. Então, você está me dizendo que o processo de emagrecimento não precisa ser doloroso. Não pode ser. Não pode ser doloroso. Se você quer manter, não tem como ser doloroso. Novamente, é um vício nosso de que a gente tem que sofrer para cuidar da gente. Uma das maiores dificuldades que a gente tem no movimento é lidar com a mentalidade da dieta, que você tem que sofrer. Você vai chegando num ponto que você vai fazendo essas loucuras, que você vai num nutricionista assim, e se ele te dá um cardápio light, um cardápio bacana, mais fácil, assim, nossa, que nutricionista não vai dar certo, ruim. não. Já perde a credibilidade. Já perdeu a credibilidade, porque você tem que sofrer, você tem que aquela coisa para cuidar da gente. Tem que ser muito difícil. Então, isso é uma mentalidade que a gente foi estimulado muito tempo. Né? E a gente tem que mudar isso. Não, cara, se eu quero fazer algo consistente na minha vida, eu tenho que ter prazer. Tem que ser possível. E eu estou vendo aqui também, que eu adorei isso aqui, de bem com você. Se você não tiver, isso aqui é maravilhoso, se você não tiver de bem com você, você não vai conseguir manter o seu processo, porque o processo duradouro, ele é de dentro para fora. Por que eu estou descontando na comida e na bebida? Essa é uma pergunta que a gente tem que começar a fazer.
Porque a questão do peso, para a gente, é uma questão de direção. Todas as vezes que eu estou ganhando peso, eu sei que tem alguma coisa que eu estou descontando na bebida e na comida. E não vai ser legal. Eu entendi isso. Todas as vezes que a gente vê a nossa filha ganhando peso, assim, opa, Maria está ganhando peso. Ela está com algum tema que ela não está conseguindo lidar. Pode olhar, Lu. Pode sentar lá e conversar com ela que tem alguma coisa que a gente vai jogar na bebida, na comida, o droga, emocional, no né? A gente desconta sempre os excessos. Então, como é que você olha para você? Só que, no meu caso, que eu falei aos 47 anos, que eu não sabia, eu cuidava de tudo, mas não sabia olhar para mim. Qual que é o problema de olhar para você? Que olhar para a gente é só para olhar para as mazelas. Então, você não fica assim, bicho, eu não vou conversar comigo. Essa conversa civilizatória, a gente não tem conversa civilizatória com a gente. Se é só para falar o que eu não fiz, o que eu sou ruim nisso, só olhar a gente tem retalhadora, só olhar né? o fracasso, então você fala assim, eu não quero ter essa conversa comigo. Esconda essa conversa debaixo do tapete e deixa eu comer e beber para suprir esse tema. Então, por isso que vem essa questão da psicologia positiva, como é que eu saio desse ciclo, que a gente chama que é um ciclo que está adoecendo a gente, que a gente sempre quer fazer coisas que a gente não consegue. E, geralmente, como é que a gente começa a primeira semana? Olha, eu entro na academia, aí eu já começo correndo igual um maluco, eu passo fome, eu compro os suplementos todos, né, já tem todos os suplementos, whey protein, não sei o quê, tudo aqui certo, e aí eu vou pro excesso de novo para cuidar de mim. Você só aguenta fazer isso uma semana. A pessoa não dá conta. Não dá conta, porque a vida não vai parar para você cuidar. Então, você fala assim, não dá para mim. Aí você a pessoa não consegue começar do começo, né? É um dia de cada vez, hoje eu vou fazer uma ginástica, depois eu volto daqui a 2 dias. Quer fazer tudo e não dá conta. Isso, e entender, gente, que não existe perfeição. Né? Porque a gente se cobra demais ser perfeito. Então, eu tenho que ir para a academia todos os dias. Eu tenho que fazer tal coisa. Não, se você não faz nada, começa fazendo meia hora, 3 vezes na semana. É muito melhor que nada. Né? Se você não bebe água, organiza um esquema, uma estratégia para você começar a beber mais água, você se hidratar melhor. Né? Começa a escutar seu corpo, começa a ver, eu não vou no banheiro todos os dias. Eu não como todos os dias, então eu tenho que ir no banheiro todos os dias. O que eu estou fazendo que eu posso melhorar isso? Né? E não esperar só assim, a perfeição. Né? Eu não vou correr uma maratona amanhã. Eu não vou correr 42 quilômetros amanhã. Né? Eu vou começar correndo, eu já combinei com a Isa, ela vai correr 5 quilômetros. É o projeto de 2026. Mas ela também não vai começar nos 5 quilômetros, ela vai começar melhorando. E o que é legal? A gente vivenciar esse processo, porque você vai incorporando esses novos hábitos na vida, você vai ficando feliz com esses novos hábitos, você vai percebendo os benefícios desses novos hábitos e você vai se fortalecendo com esses novos hábitos. Então, você vai começando a se retroalimentar com coisas positivas. Né? Você bebe mais água, você fica mais disposto, seu intestino funciona melhor, sua barriga começa a ficar menos distendida, você fica mais murchinho. Aí você fala, opa, vou beber mais água, está funcionando. Né? Você começa a ir numa academia, ou fazer uma caminhada, ou fazer alguma atividade física pela manhã, você já tem uma tendência a querer escolher uma comida melhor para você comer, mais saudável. Né? Porque você já liberou dopamina, você já liberou hormônios do bem, você não vai precisar procurar isso na comida. Né? Então, é todo um ciclo. Mas como que a gente começa? Exatamente, né? Eu estava aqui pensando, esse efeito dominó, que uma coisa vai levar a outra, né? Mas assim, pensando em quem está assistindo a gente aqui agora, beleza, quero começar. E aí? Qual que é o primeiro passo para quem está perdido e não sabe por onde começar? Então, muito bem. Então, eu vou dar um passo a passo super importante. A primeira coisa que a gente deveria começar é entendendo aonde é que a gente está. Porque se for uma conversa só de peso, ela é uma conversa muito rasa. Só sobre o peso? Não, tem que diminuir um peso aqui. Não é sobre isso. Esse é um problema complexo que a humanidade está perdendo o jogo, que é a porta de entrada para a maioria das doenças, estresse e tal. Então, a primeira coisa é saber onde é que você está. Você está bem? Você está feliz com você, com o que você está vendo? E aí você vai olhar alguns indicadores. Calcula o seu IMC, seu índice de massa corporal, que é o índice mais flexível que a gente tem para saber mais ou menos como é que eu estou. A gente fala de uma conversa de 5 minutos com a gente no espelho para saber, cara, eu estou feliz comigo? Porque nessa conversa do espelho, ela é uma conversa importante e que a gente quer evitar o tempo inteiro. Porque tem muita gente que não olha há muito tempo.
Tem muitas pessoas nos relatos do nosso movimento ali de 5 anos que falam, cara, eu não passava nem batom. Eu não penteava o meu cabelo. Eu estava usando a mesma roupa a semana. Então, peraí, como é que você está de verdade? Porque a questão do peso ele vai resolver, mas como é que você está? Opa, não tão bem, isso aqui eu não quero mais. Então, o primeiro passo é você saber o que você não quer. Se você consegue descobrir o que você não quer, já é um passo. Isso aqui eu não quero mais para mim. Como é que você não quer mais se sentir? Eu não quero isso mais para mim. Isso aqui para mim não, porque muitas vezes a gente fala assim, não vou fazer isso, mas parece que você está feliz. Tem uma conversa que a gente teve essa semana, que a pessoa fala assim, não, é porque eu estou na minha zona de conforto. É muito natural, eu não quero sair da minha zona de conforto. Mas espera aí, moçada, vamos desconstruir isso, desconstruir essa crença, desconstruir esse comportamento. Você não pode estar na zona de conforto se você está sem saúde. Se você que conforto que é esse? Se você não está feliz com o que você está vendo no espelho, se você não tem disposição, se você não está conseguindo amarrar o sapato, se você não consegue ter um relacionamento com o seu parceiro e tudo mais, porque você tem vergonha, você não consegue ir numa praia feliz. Então, vamos começar entendendo que feliz você não está. Você simplesmente está na questão da aceitação. Você está acomodada numa zona que você acredita que é de conforto. A gente estava tentando achar um nome. Você tem que aceitar. A gente estava tentando achar um nome para essa zona de desconforto. É a zona da aceitação. Ela é muito perigosa, principalmente para nós mulheres. Né? Os homens também, mas eu, falando com a propriedade de ser mulher, depois dos 40 fica mesmo mais difícil. A gente tem um monte de coisa para cuidar, vem a menopausa. E você escutou a vida inteira que depois dessa faixa, aceita que dói menos. Ladeira abaixo. Não. Aqui, no meu caso, que fiz essa grande virada, né, abri a janela, eu tinha 44 anos quando a minha mudança começou. Eu tinha todas as justificativas reais de já ter tentado de tudo, já ter feito, Ave Maria, promessa, tudo. Deixa eu só somar. 44 anos, na depressão, porque ela, depois de todos esses ciclos que adoecem, que a gente fala, depois de fazer tudo, ir para os remédios, não conseguir, qual é o final da história? Isso é um fracasso. Então, eu não conseguia depressão, nem emagrecer, síndrome do pânico, problema na pele, todos os efeitos colaterais, e ninguém conseguia descobrir. Buscando uma doença. A Luciana tinha chegou um momento que ela falou assim, cara, eu quero ir no médico, em todos os médicos, para encontrar uma doença. Eu ficava louca para chegar no médico. Problema eu tenho, ter algum problema. E ele falar assim, tá aqui, é isso que você tem. Porque eu estava no mais do mesmo, repetindo comportamentos sem nem ver, porque era só aquilo que eu tinha de alternativa, não tinha outra. E chegou num ponto que é isso aí. Os efeitos colaterais das dietas e dos remédios, eles vão muito além de efeitos que estão ali, né, que você consegue ver, palpáveis. São os efeitos de uma alma avassalada. Avassalada não, destruída. Porque eu acho que, eu fico pensando, muitas vezes, quem está em casa também deve sentir isso. Porque já aconteceu comigo outras vezes. Você tem meta, você planeja, você não é uma pessoa irresponsável, mas você não consegue. Aí você fica frustrada. E você fica naquele ciclo, você já não consegue. E muitas vezes a gente quer colocar no papel e se olhar. Só que a gente tem... Eu mesma já fui assim, gente. Eu ficava com tanto medo de eu ser egocêntrica, de eu estar me priorizando, de eu estar tão ali focada para mim, não focada com os outros. E aí eu nunca queria fazer uma análise de mim, do que realmente eu queria. Sou egoísta, né? Calculista, sabe? Então, fria. eu acho que isso atrapalha, que você fica assim, muitas vezes você coloca naquele lugar, você fala assim, gente, mas eu estou preocupada muito só comigo. Não. E aí, na verdade, a gente não preocupa só com a gente, que a gente é a última coisa, não preocupa nada. Aí você tá aí fazendo um monte de dieta louca, metendo os pés pelas mãos, sem parar para refletir. E, na verdade, se você olha para você, o seu olhar com o outro muda. Tudo muda. Né? Não é culpa, não é responsabilidade. Egoísmo, né? Pois é, mas se for olhar para você e, novamente, abrir a porta de sempre... não vai resolver. Então, Velhos caminhos não te levam a novos destinos. As pessoas sempre falam assim, não, você tem que tomar uma decisão para você melhorar a de vida. Eu falei assim, é verdade. Mas não pode ser só uma decisão. Porque se você tem que escolher o caminho. Você escolher de novo, abrir a porta errada, você vai desgastar de novo
E muitas vezes a gente vai abrir a porta para falar que a gente tentou e a gente já sabe que vai dar errado. Tá vendo? Nada dá Mas aí certo pra vem mim. o que vem acontecendo, que é o motivo maior do movimento, é que eu acredito que esse movimento nosso, ele é único, porque a gente não aprendeu a cuidar da gente. Então, na hora que você está dizendo que você não tem que seguir um cardápio, que você é para a pessoa normal, é que eu estou dizendo que é dentro da sua realidade. Que você vai conseguir se encontrar. Você não precisa ser perfeito, não precisa virar outra pessoa. Porque a dieta, então, é restrição, sofrimento. Aí você fala assim, então, que horas que eu vou parar para fazer aquilo? Qual que é a outra opção? Tem outra opção. Outra opção é você virar fitness agora. Você vira fitness. Então, barriga tanquinho, só come salada, não sei o que, para de beber. Assim, bicho, o meu maior desafio até com a bebida. Eu falei assim, cara, eu sei que o ótimo, o ideal é parar de beber. Mas eu, infelizmente, eu ainda não sou um ser evoluído dessa maneira. Eu Gosto até de tomar uma gostaria. cervejinha. Mas hoje eu descobri, eu estou aprendendo a eliminar 30% dos meus excessos. Isso eu consigo. Então a pessoa fala assim, do seu planejamento. faz parte. A pessoa fala assim, olha, qual bebida que emagrece pra gente? Uma pergunta normal. Qual a bebida que emagrece? Eu falei assim, olha, eu não sei. Por quê? Eu gosto de cerveja. Se você falar que eu tenho que tomar um vinho, eu vou até tomar, mas eu não vou conseguir durar. Mas eu aprendi que eu posso diminuir 30% e isso já é o suficiente para mim, já está ótimo. Então, a gente sempre está esperando essas coisas, esse negócio que a gente tem que dar um 360 na nossa vida. Não, você tem que melhorar todo dia, porque senão você vai conseguir manter. A Júnia, ela gosta de fazer maratona. É uma loucura dela. O que ela pode fazer? Ela é maratona, ela adora. Eu ela tô é acostumada dele me chamar de doida. Então, a Luciana gosta de dançar, eu gosto de fazer mountain bike. Então, o que a gente vai te convidar é aprender a escolher, na sua realidade, o que você gosta. O que você gosta? Olha, eu gosto de fazer minhas coisas. Então, vai fazer com a tranquilidade que a gente merece. Então, cuidar da gente, moçada, tem que ser com leveza e prazer. A gente fala aqui que é leveza com firmeza. Porque outra coisa que a gente aprendeu é que cuidar da gente é anarquia. Então, cuidar da gente geralmente é o quê? Eu vou no meu tempo, eu vou no meu ritmo, eu não quero Não estou preparada agora. Eu não quero estresse, quero estresse, eu quero a vida me levar. Falei assim, olha, eu desconheço qualquer organização, empresa, ONG, o que você queira, que tenha sucesso, se você não tem um mínimo de monitoramento, um acompanhamento, se você não tem estresse ali no dia a dia. Agora, muito estresse é ruim. Então, você vai ter, mas só que esse é um estresse bacana, porque você está lutando por você. A gente tem estresse, porque quando a gente está brigando pela gente, é maravilhoso. O problema é a gente ter estresse quando a gente não está brigando pela gente. Então, na hora que a gente começa a fazer um processo de olhar para a gente, aí a gente também é perfeccionista. A gente quer que a balança desce todo dia, que a gente não tem nenhuma variação, que ela só desça. O primeiro dia que você comeu mais saudável, o primeiro dia que você foi na academia, você já quer que... No outro dia que a balança tem que descer. Vários anos. Minha barriga não melhorou no outro dia. Peraí, mas qual tipo de coisa, de trabalho, filho, família, que só melhora? Não tem nenhum tipo de altos e baixos. Não, sempre tudo vai tem altos e ter. baixos. Mas na hora que a gente quer a perfeição para cuidar da gente. E aí fica ruim. Na verdade, eu falo que o estresse, gente, é muito pior de uma pessoa que é desorganizada, que não tem um planejamento, não sabe o que quer, aí ela vai viver estressada mesmo. Eternamente. Mas o estresse é bom. Por isso que é legal a gente ter uma rotina, né? Você criar esse planejamento, que eu acho que é isso. É exatamente o que você começou falando no inicinho. Eu chego no começo do ano cheio de sonhos, mas quando eu chego lá no final do ano, eu falo, caramba, não fiz nada. Aí vem essa frustração, né? Que você fala, não é porque eu não quis, eu quis tanto. Até escrevi no meu planner, até escrevi na minha listinha que fica lá no meu armário, que eu vejo todos os dias. Quando não é sustentável, né? Mas é isso. E é a gente entender, gente, que é um passinho de cada vez, com pequenas mudanças, são pequenos hábitos diários. E aí que eu acho que é o difícil, é você repetir aquilo. E aí você repetir. Por isso que você tem que ir caminhando devagarinho, com paciência, porque eu acho que a gente também é muito ansioso e a gente quer tudo para ontem. Mas a gente entender que cada passinho que a gente dá, ele é muito vitorioso, né? Faz a gente ser melhor do que a gente estava ontem. E a gente precisa valorizar isso, aproveitar esse processo, aproveitar esse momento e ir ganhando força ao longo do caminho, porque a gente só consegue sustentar com esse aprendizado desses passinhos diários. Porque a gente precisa aprender para chegar lá. Né? E a gente não aprende nada de um dia para o outro. A gente aprende o quê? Treinando. A gente aprende caindo e levantando. A gente aprende errando.
Né? Inclusive, a gente aprende mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Mas aí, na hora que eu errei, eu não vou ficar me martirizando, eu não vou ficar me punindo. Eu falo, tudo bem, caí, agora, como que eu levanto? O que eu posso fazer para melhorar? Né? O que eu posso fazer? Então, de acordo, se isso é uma escolha alimentar, se isso é um plano frustrado. E eu costumo dizer que tem coisas que a gente pode e deve colocar a nossa energia porque a gente tem controle. Mas tem coisa que a gente não tem controle. Então, não adianta eu ficar me matando se aconteceu um imprevisto no meu trabalho e eu não consegui comer a minha comida certa porque o meu chefe ou porque eu tive um problema de saúde na família. Isso é uma coisa que eu não tive controle. Né? Eu vou tentar me organizar a partir desse momento, como que eu faço. Sim. Mas tem coisas que eu tenho controle. Nossa, Júnia, eu estava aqui refletindo, né, sobre o que vocês todos falaram aqui e eu fico vendo essa ideia do movimento Change, que para mim é porque parece bom demais para ser verdade. Entendeu? E tem até um depoimento aqui, queria rodar ele antes, inclusive, da gente ir pro próximo bloco, né? Vamos assistir ele aqui rapidinho. Acabei de fazer uma das nossas tarefas do MC, que é carregar os quilos que a gente já conseguiu eliminar nesse processo. Não sei como que eu consegui chegar até aqui, 11 quilos e 200. Dói tudo. Fico perguntando como que eu consegui me permitir chegar nesse peso. E hoje eu deixo aqui, ó, elimino os pesos perdidos, toda emoção negativa que vinha com ele, toda emoção negativa que eu comi para poder me proteger. Não preciso mais disso, nem dos pesos, nem das emoções. Sigo leve. Eu estou no MC há 11 meses e meio. Eu eliminei 54,4 kg. E essa caminhada de hoje, ela representa um olhar para o passado. É de onde eu nunca mais quero voltar. O MC me deu vida. Eu moro num apartamento de 61 degraus e muitas vezes eu subia chorando. Porque era muito difícil, muito difícil. Eu sentia dores e hoje eu subo tranquila, sem segurar no corrimão. E outra, durmo bem, durmo tranquila, caminho. Agora voltei a fazer atividade física. É saúde. Para mim, o MC significa cura. Ah, gente, veio para fazer a gente de emocionar, chorar. Não é? Tem que tomar fôlego. Entende como é muito além de quilos perdidos? Né? Simples ações como subir as escadas do apartamento dela, ela não conseguia mais. E tem gente falando, mas isso é gordofobia. Gordofobia? Gente, a pessoa que carrega esse peso no corpo e na alma sabe o que é isso, sabe o que é tirar, como a Márcia falou, né? Eu deixo aqui esse peso que eu usei para me defender, para me proteger, não me serve mais. E essa atividade, né, Lu, desculpa te interromper. Não, fala. É uma atividade muito pedagógica que a gente faz, né, ao longo de alguns períodos, né, em fins de fase, exatamente para as pessoas internalizarem isso, entenderem o peso que elas estavam carregando e ver o quanto que isso pesa realmente nas atividades diárias delas. Né? Então, assim, a gente está falando ali de 50 e tantos quilos, mas que sejam 2, que sejam 3, que sejam 4, que sejam 5 quilos. Comece a andar 5 quilos a menos. Com uma mochila Comece a nas subir costas. escada com 5 quilos a menos. Vai fazer atividade física com 5 quilos a menos. A Lu foi fazer essa atividade, uma vez a gente fez uma brincadeira, e ela tinha perdido o meu peso, uma júnia inteira. Gente. E ela foi me carregar. Fiquei Ela 2 ficou dias de cama. descadeirada. Está na hora do quadro, que absurdo. Vamos lá, Lu. Traz pra gente aí um absurdo que você já ouviu sobre Vou esse trazer tema. um absurdo bem polêmico. Eu acho um absurdo quem não monitora o peso. Não monitora? Não monitora. Quem ignora a balança, quem isola a balança, quem fala, não, pesar não. Olha bem, eu era uma dessas pessoas. Eu também. É porque você está com medo de encarar a realidade, né? Eu era uma dessas pessoas que fugia da balança como se aquilo ali fosse resolver a minha vida. Não resolve. A gente precisa entender como que a gente está, o que é, de onde que eu estou partindo. E Alexandre, que vem com essa especialidade dele, desse olhar empresarial, né, do mundo empresarial, para a nossa vida, sobre ser líder da nossa vida, quando você se pesa todos os dias, e respeito todas as estratégias, sei que tem psicólogos que falam que não... Enfim, foi uma coisa que ajudou com a minha ansiedade, ao invés de
me deixar mais ansiosa ainda. A Alexandre falou comigo assim, um dia à noite eu falei, ai, amanhã eu tenho que pesar, não sei se vai dar certo, ai, eu não gosto dessa balança. Ele falou, não entendo por quê você não gosta, porque eu que trabalho com vendas, todos os dias eu olho se a minha venda está dando certo ou não. Por que eu deixar para o final do mês, você não vai entender o que te impediu de avançar ali. Quando você olha todos os dias, você não tem surpresas. Bingo. Ao invés de ganhar 5 quilos no final do mês, eu engordo ali gramas, 1 quilo. Opa, o que eu fiz ontem, anteontem, que eu posso melhorar para reverter isso? Para eu aprender com o que eu fiz e não, ai, não pode errar, tem que ser perfeito. Não, é entendendo o que dá certo e o que não dá, que você consegue construir uma vida nova duradoura. Legal. Isso, para mim, é um absurdo. Eu tenho um absurdo também. Qual é o seu absurdo? O absurdo é cuidar da gente tem que sofrer. A gente aprendeu que cuidar da gente é sofrimento, perda de tempo. Eu achava que era perda de tempo, que era improdutividade. Peraí, parar para olhar para você, cuidar de você, pelo amor de Deus, meu amigo, vamos produzir, para com isso. É uma pessoa produtiva, é aquela que não tem... Não tem tempo para nada, você está sufocado. Ele achava lindo, ele falava assim, hoje nem almoçar eu almocei, comi um sanduíche. Reuniões, bonito. Quanto mais corrido, melhor. Mais produtivo você é. Então, não, isso não é verdade. Inclusive, é o contrário. Inclusive, a gente está tendo recorde de burnout por causa disso, que a gente acreditar que é assim que a gente vai vencer. A gente não vai vencer assim. A gente não vai... Aliás, a gente está sobrevivendo dessa maneira. Então, a gente falou do primeiro passo, que era para eu começar em 2026, primeiro identificar o que você não quer mais, porque isso é bacana. Sabe onde que eu estou? Né? O Padre Kleber, ele faz o movimento Change, já emagreceu 25 quilos, e ele fala assim, você tem que saber o tamanho do seu poço que você está, e respeitar ele, e acolher ele, acolher o seu passado, acolher onde é que você está, não é brigar com ele, não. Assim, poxa, agora chegou a hora de eu dar um passo melhor para mim, eu não estou bem assim. Opa, eu estou enfrentando aqui uma doença difícil, estou um luto, tal, já entendi, bacana. Mas agora, se eu cuidar de mim, vai ficar melhor. Então, não é com o olhar do que eu não fiz, é com o olhar, cara, que bom que eu estou dando essa pausa. A gente precisa de pausa. Essa pausa e como é que eu vou para frente. Muito bem. Depois disso, o que é que eu faço? Sonho. Aí você tem que sonhar. Aí você tem que abrir espaço, permitir abrir espaço de visualizar algo melhor que você gostaria. Né? Então, por que você está aqui? Não é só para perder peso. Eu gostaria que fosse algo maior. Você pode só perder peso também, tá tudo bem, mas a gente vai te estimular, o que a gente quer estimular, que não é algo maior. É tão bacana na hora que sempre você escuta mesmo, uma pessoa... Né? A gente tem casos lá, assim, de 70 anos, a pessoa falou assim numa live, a Adriana, ela falou assim, poxa, sabe o que é, Alexandre? A minha netinha vai nascer. Vai nascer, E eu queria tanto poder brincar com ela no tapete. Eu queria agachar para poder brincar com ela. E tal. E aí, cara, eu quero isso para mim. Porque eu quero abraçar minha neta, eu quero vibrar com minha neta. Yes! Então, com isso, você vai conseguir vencer os sabotadores. Você vai conseguir vencer o dia a dia, aquela vida corrida e tal. Opa, já entendi. Mas, às vezes, é difícil eu entender o meu porquê, porque eu estou num momento muito difícil. Mas você já sabe o que você não quer. Terceiro, a gente falou, já que você está tomando a decisão, né, a decisão de ter essa conversa bacana, essa conversa não precisa ser mais do que 1 hora, mas ela precisa ser organizada. Porque cuidado só com as promessas, uma abertura aqui, o Padre Kleber também ele fala muito isso, das promessas de final de ano, que é ótimo, esse período é ótimo para a gente fazer promessa. Então você pula onda, faz não sei o quê, faz mandiga, pega romã, põe dinheiro na carteira, pode fazer isso tudo. Mas você precisa um pouquinho mais de profundidade para dar certo em 2026. Porque se for só isso, você entrega tudo para o divino, porque, Deus, ó, eu já pulei a onda, resolva aí. Agora eu pulei a onda, eu já pulei a onda, já comi a romã, já fiz tudo aqui, agora você me ajude aí, porque não é possível. Tira essa coisa, essa carga negativa de mim e tal. Faça isso, mas também dá uma olhadinha em coisas. E aí, na hora que você for abrir, já que você tomou a decisão de abrir a porta, pega no papel e responda essas 3 perguntas. Esse caminho que eu estou escolhendo para 2026, primeiro, ele é viável para mim? Dentro da minha realidade, das minhas questões aqui. Num depoimento que você viu aqui, você viu a Zete, por exemplo, ela emagreceu 54 quilos, agora já emagreceu 60, e ela não fazia atividade física, porque ela não tinha condições de fazer atividade física. E mesmo assim ela conseguiu. Então, a primeira é viável. É viável para você? É dentro da sua realidade? Ah, bacana. A segunda
é se é possível. Você vai conseguir manter esse processo? Não é possível? Então, hoje, a gente está muito com a questão dos remédios. E os remédios são ótimos, necessários e ainda bem que tem, porque estão aí para somar nesse processo. Mas eles não são a solução definitiva. E muitas vezes, por mais que os preços estão baixando e tudo mais, você não vai conseguir pagar a vida inteira. Né? A Júnia ela fez uma análise para você emagrecer hoje. Com o Monjaro, por exemplo, 20 quilos você vai gastar 25 mil reais. Talvez para você é viável. É viável tomar um remédio. É possível a vida inteira? E não. aí... Então eu começo e vou fazer. E o terceiro, só para fechar o terceiro. Terceira pergunta, são 3. É sustentável o que você está fazendo? É para a vida? Porque se você for gastar energia, moçada, na hora que você toma uma decisão, você vai gastar energia com uma coisa que você não consegue fazer, eu acho que isso é um desgaste. Por isso que a gente fala do ciclo que adoece. Assim, não, eu vou ficar aqui, vou ficar sem beber o meu ano inteiro. Cara, eu vou me matar e não vai resolver porque eu não vou ser feliz, eu não vou conseguir manter. E na hora que você faz as coisas que não são sustentáveis, qual que é um vício de comportamento, de crença que a gente tem? Nesse caso, eu não tenho disciplina. Não é normal a gente falar isso? Eu não sou determinado, eu não tenho disciplina. É uma conversa... Não, eu sei qual que é o meu problema. É um absurdo. Eu não tenho disciplina. Assim, minha querida, como é que você vai ter disciplina para você ficar 4 dias comendo ovo? E olha que você já fez, a dieta do ovo, emagrece pra caramba, ficar 4 dias comendo a dieta do ovo. Ficar 6 meses sem carboidrato. Então, assim, é que você está colocando desafios para você que é o negócio do sacrifício. A gente fala que a gente gostaria de estimular muito que você fizesse em 2026, depois que você responder essas 3 perguntas, que você comece em 2020 fazendo um esforço por você. Porque esforço a gente vai ter que fazer. Temos que fazer. Não fazer nada também não vai dar certo. Esforço a gente tem que fazer. Mas esforço é difícil de sacrifício. Que você sempre teve. É diferente. É diferente. Você sempre pensou, não, que eu tenho que... Por isso que você... Por que você vai procrastinando? Porque é sacrifício. Então você fala assim, bicho, já sei, eu tenho que parar de comer, não vou poder beber, não sei o que. Você fala assim, onde eu não vou ter nada? Não tem feriado, não tem festa, vou ficar trancado em casa 2 meses, 15 dias e tal. Coitado de mim. Então, a gente não está falando de milagre, a gente está falando assim, olha, esforço é necessário, mas o esforço, na hora que você ganha vida todo dia, porque na hora que você está cuidando de você, emagrece 100 gramas, 200 gramas, 1 quilo na semana. É bom demais. Você viu no depoimento, a coisa mais bacana que essas pessoas falaram para nós, não é nem a questão do peso. Ela falou assim, cara, eu estou tirando o peso da alma. Eu estou mais leve, eu estou mais feliz comigo. Eu estou mais feliz comigo. Tem umas pessoas que procuraram a gente e falam assim, eu queria entender esse movimento, sabe por quê? Porque eu encontrei a Carmen, e eu vi a Carmen, ela emagreceu e tal, mas tinha um negócio diferente nela, assim, não era só Carmen. o peso. Tinha um negócio. Aí ela, cara, eu encontrei aqui com a Vânia, mas aí eu Ela falei assim, Vânia, o que você feliz. está fazendo? Ela falou assim, ela está fazendo um movimento. Ela falou assim, movimento? Eu falei assim, mas já segundo. Mas sabe o que me aconteceu, Alexandre? É que ela estava com uma luz. Porque na hora que a gente começa a cuidar da gente, a gente vai ganhando vida. Então Você isso se empodera, é extraordinário. né? Isso é Você volta vida. a sua autoestima, você fica Então, mais você segura. a gente fala que você não está naquele mundo da sobrevivência mais. Você não está fazendo coisas impossíveis que não te dão prazer nenhum e que você tem que ser forte, eu tenho que aguentar, eu tenho que conseguir. Tem que passar... Não, você vem no mundo aqui que você vai fazendo um pouquinho, que vai trazendo vida, que você vai escolhendo, que você vai escorregar. Todo mundo vai escorregar na casca de banana. Não tem ninguém aqui que é perfeito, não tem ninguém aqui que não tem problema e tudo mais. Mas você consegue levantar porque você está fazendo algo que é possível, que é dentro da sua realidade. E aí você entra no flow do movimento e entra no ciclo que fortalece. O ciclo que fortalece, ele tem 3 coisas para a gente fundamentais. Que também, se você não levar essas 3 coisas em consideração, você não vai conseguir manter. Que é a parte nutricional, a parte emocional e a parte de hábitos, que é a conexão da teoria com a prática. Você tem que fazer. Muita gente, a gente fala assim, cara, mais ou menos a gente sabe o que tem que fazer. Mais ou menos a gente sabe. Todo mundo sabe. Mais ou menos a gente sabe. Só que a gente não faz. Por quê? Sozinho é impossível. Porque a gente não... Aí a gente tem um monitoramento. E aí você tem o Guia Permanente da Saúde, que é o nosso GPS. Isso que é o GPS. Ele é Guia Permanente da Saúde, que ele individualiza sobre o seu processo, que ele vai trabalhar a parte nutricional, a parte emocional e a parte de hábito todo dia, porque a Júlia deu vários exemplos aqui de tomar água. Moçada, água, quem quer... Você já dica sabe boa. que tem que beber, como é que Seu você faz? peso vezes 35, né, Ju? Quem quer tomar água aqui, qual a quantidade de água? Tem quantidade de água para tomar. Seu peso vezes 35 ml. Anota aí, calcula quanto que você tem que tomar.
Então, é a quantidade vamos supor, mínima. Quantidade mínima por dia. Que deu 2 litros e 900. Beleza, você tem que tomar isso aí todo dia. Aí você vai responder todo dia, que demora 2 minutos. Você tomou água ontem? Você bateu sua meta d'água? Você dormiu Porque direito? qual é o problema? Você sabe que você tem que tomar. Hoje você já sabe que você tem que tomar água. Já sabe até a quantidade de água. Aí hoje você vai tomar. Mas amanhã você vai esquecer. Esse que é o problema. Depois de amanhã você vai esquecer. Aí deu um imprevisto, você teve que sair antes. Aí você esquece. Ficou mais tempo trabalhando. Então, todo dia, você vai fazer essa, a gente chama de uma ativação, que você responde lá 2 minutos, porque como a Lu falou, não nos interessa, o peso ele vai subir e vai descer. O que interessa é o que você está aprendendo com ele. E aí, então, a minha naturalmente, balança, ele desce. A minha balança hoje subiu 500 gramas. Beleza. Por quê? Cara, ontem, bicho, estava no meu trabalho, o meu chefe me estressou demais. Ele me tirou e tudo mais, e aí eu não aguentei. E aí, cara, eu detonei ali com doce, não sei o que. Entendi. Aí esse gatilho emocional que você percebeu, que você já começa a perceber que antes você não começa, como é que eu melhoro na próxima situação? Porque isso vai continuar existindo. Estresse no trabalho vai continuar existindo. Como é que eu vou lidando melhor com isso? Então, é o aprendizado. Eu vou lidando melhor com isso, vou entendendo. Não só da parte emocional, como na parte nutricional. Cara, toda vez que eu estou comendo isso, eu descobri, por exemplo, que eu sou intolerante, o leite não me faz bem. O meu intestino não funciona bem e tal. Então eu troquei o leite por leite de amêndoa. Isso é para mim. A Luciana toma leite normal. Ela não tem problema, mas o leite não me faz bem. Então eu entendi que aquilo ali não faz bem e eu vou evoluindo. Então é assim, que é um processo que vale a pena. E muitas vezes não é só a comida. Você falou aí que brigou com o chefe e descontou na comida. Muitas vezes você nem desconta. Muitas vezes você fica sem comer. Eu sou uma pessoa que eu descobri que para eu emagrecer e manter o peso, eu preciso comer do jeito certo. O meu metabolismo, ele não era lento, ele estava lento. Estava estressado de tanta coisa que eu já tinha feito na minha vida, que eu precisei reeducar. Eu precisei dar comida mesmo, de verdade. Aprendi aos pouquinhos com a Ju, que falava, vamos fazer o ciclo de 3 que a gente traz para o movimento. Eu falava, eu já não como, engordo, você quer que eu coma? E eu descobri que sim, esse estímulo foi fundamental. Mas o aprendizado da balança, com o dia que ela sobe, às vezes não era só comida. Às vezes eu não tinha bebido água, às vezes eu não dormi bem, porque eu tive um dia estressante, fiquei ali. São coisas que a gente não presta atenção e fica batendo na tecla, nada dá certo comigo. Fecho a boca, faço exercício, quero acordar Gisele Bündchen no outro dia. Não existe isso. Existem coisas que acontecem com a gente porque somos humanos. E eu tenho uma dica para dar para você aqui. Não é apesar do que acontece com você, é a partir do que acontece com você. Porque você vai continuar tendo problema, vai continuar tendo estresse, vai continuar tendo férias, festa. É isso. A partir disso, como é que eu posso me programar para fazer melhor, para fazer sentido para mim e eu conseguir sustentar? Isso muda o jogo. Tem 9 anos que eu mantenho o meu peso. 9 anos na menopausa, com essa vida louca vida. E não é que eu fiquei numa bolha. Tive processos, esse meu último ano foi de muita dor. Perdi o meu pai, meu cachorro, minha mãe ficou internada. Sabe coisas de gente normal? Eu sou normal. Muita gente olha para mim e me vê meio inatingível. Ah, mas a Luciana é diferente. Diferente o quê? Né? Diferente o quê? A gente costuma delegar culpas sem sentir. Ah, porque com ela é diferente. Não. Somos pessoas humanas que a gente se permite ser humano e também se permite ser extraordinário. Isso mudou a minha vida. Sabe que pegando esse gancho de tudo aqui que a gente vem conversando e falando sobre esse planejamento, como se planejar para emagrecer em 2026, saiu um guia agora da Organização Mundial de Saúde falando sobre a obesidade e identificando, né, a obesidade como uma doença crônica. Então, quando a gente pensa em doença crônica, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, se é uma doença, a pessoa não escolhe isso para ela, né? Então, não é porque ela é preguiçosa, ou é porque ela é sem vontade, é uma situação ali que aconteceu. Isso, quando a gente pensa em crônica, é que ela é para o resto da vida. Sim. Ela não tem cura. Então, se a gente vai pensar num tratamento para essa doença, e aí que eu acho que vale a reflexão mesmo, que tipo de tratamento que eu quero ter? Porque se eu for usar uma medicação, eu vou ter que usar a vida inteira. Porque se ela é crônica, eu preciso tratar ela sempre.
Né? Se eu vou fazer uma dieta cetogênica, eu vou fazer uma dieta cetogênica a vida inteira. Eu nunca mais vou tomar um sorvete, eu nunca mais vou comer um brigadeiro, eu nunca mais vou comer um pão. Se eu fizer um jejum intermitente, eu vou ficar fazendo jejum a vida inteira. Né? Então, existem várias formas da gente tratar, talvez, a doença. Algumas melhores, outras piores. Eu sou suspeita, como nutricionista e do movimento Change, a gente entende que o comer faz parte da vida, emocionalmente falando, nutricionalmente falando, porque eu não quero só não comer para emagrecer. Eu quero aprender a comer para eu ficar mais bonita, para o meu cabelo ficar mais bonito, para eu ter mais disposição física, para eu ter mais libido, para eu passar por uma menopausa com menos efeitos colaterais, né? Para eu ficar mais feliz, mais satisfeita, para eu ter um sono de melhor qualidade. Então, eu escolho um caminho aonde eu posso caminhar esse caminho a minha vida inteira para chegar lá onde eu quero chegar, comendo as coisas que eu gosto, né? Me divertindo. E ficar lá, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante a gente começar a pensar, para a gente não querer pegar atalhos nesse começo do ano e a gente achar que esse atalho vai me levar mais rápido aonde eu quero. E muitas vezes esse atalho vai me atrasar. Ou vai me trazer mais desconforto, até emocionais, porque eu não vou sustentar esse atalho. É um caminho muito árduo e é um caminho que talvez eu não precise caminhar por ele. Sim. Eu posso caminhar por um caminho mais leve. Uma coisa que eu acho que também é muito legal do movimento, que é muito poderoso, é você caminhar com outras pessoas. Você ter o suporte de um grupo. Porque quando a gente está sozinho, é mais difícil mesmo. A voz sabotadora ganha. Tem dia que bate a frustração, a tristeza, o desânimo, né? O resultado não veio. Às vezes você esperou, criou uma expectativa com aquilo. Eu bebi água, a Júnia, eu vi lá no programa, o Alexandre me deu o dica da água, eu estou bebendo água, mas meu intestino ainda não está funcionando. A Júnia falou que a minha pele vai ficar maravilhosa, ainda não está assim. Eu crio uma expectativa, às vezes ela não acontece naquele tempo. Mas se você vê pessoas junto com você, passando por esse processo também, cada uma, eu falo que está todo mundo na mesma tempestade, cada um no seu barquinho, né? Mas está todo mundo querendo chegar na praia. Sim. E aí é muito legal porque lá, aqui no grupo do movimento, as pessoas, elas se apoiam, elas se ajudam, elas se inspiram. Então, mesmo cada um dentro da sua realidade, dentro do seu barquinho, está todo mundo torcendo para os barquinhos chegarem todos na praia, sabe? Isso é emocionante, isso e te impulsiona, isso você fica mais comprometido, até com seus valores, com aquilo que você está buscando. Então, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que pensar, de verdade, é qual caminho que eu dou conta de seguir? É isso que eu quero para a minha vida? Né? Eu quero um caminho mais leve, caminhando com pessoas que me apoiam, que não me julgam, né? Não estou falando que vai ser super fácil, que vai ser tudo lindo todos os dias, porque, de novo, tem coisa que a gente não controla. A vida é cheia de altos e baixos, a gente fala que ela só fica assim quando a gente morre, né? Que é o nosso eletro. Então, a gente tem altos e baixos, mas como que a gente vai se comportar com esses altos e baixos? E como que eu quero caminhar essa vida? Porque eu acho também, gente, que a gente veio nessa vida para ser feliz. Né? A gente precisa buscar a felicidade. E a gente não é feliz só lá na linha de chegada. Eu aprendi isso muito nas minhas maratonas. Né? Eu não sou feliz só na hora que eu passo os 42 quilômetros e pego a minha medalha. Pelo contrário, nessa hora eu estou morta. Mas, assim, eu sou feliz durante a caminhada, durante o processo que eu aprendi, as amizades que eu construí, os novos hábitos que eu construí também, os benefícios que eu ganhei com isso tudo. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente entrar num novo ano pensando numa jornada leve, feliz, com boas escolhas. Prazerosa. E é legal, assim, que eu tô ouvindo vocês falarem, e eu não sei se vocês repararam, né, que eu larguei meu roteiro aqui. Já deixei de lado. A gente atrapalha o seu roteiro. Não, vocês, na verdade, vocês levam ele para um outro rumo. Porque quando eu e a Isa, a gente pensou nesse programa, a gente tinha pensado em uma coisa completamente diferente. E aí eu estou começando a entender que para quem está assistindo a gente e que tem esse plano, que quer emagrecer, seja por uma questão de saúde, seja para brincar com os netinhos, é muito menos do que tá no seu prato e mais aqui, né? É mais aqui. E aí vocês estão falando e eu tô
tendo altos e baixos, assim como a vida nesse programa, porque tem momentos que eu tenho uns picos de, meu Deus do céu, espero que a minha mãe esteja assistindo esse programa agora. E aí eu fico vendo esses depoimentos do movimento e me dá vontade de chorar, assim, mas eu acho que ver essas histórias, né, deixa a gente mostrar que motivado. é possível, né? Exato. Vamos ver mais um? Vamos. Porque eu tive um câncer de rim, depois de 1 ano eu tive um câncer de mama e eu fiquei 7 meses fazendo quimioterapia. E numa dessas 2h30 que eu ficava lá na quimioterapia, eu estava acompanhando a Lu. E eu ficava vendo a Lu, a Júnia nas lives. E quando eu estava quase terminando, eu não podia mais nem me ver no espelho. Eu estava careca, eu estava gorda, eu estava muito inchada. Só que eu pensei, gente, eu não vou poder deitar na minha cama e ficar lá sentindo a minha dor lá. Eu vou ter que achar uma solução para a minha dor. E a luz foi a Júnia, a Luciana, o Alexandre. Então eu agarrei na mão deles e vim embora. E aí fazem 8 meses que eu já emagreci 19 quilos quase. Então é só coração para ela. Gente, vou deixar para vocês, que eu tô sem Eu também palavras. fico com vontade de chorar. A Sandroca é uma grata surpresa na nossa jornada, né? Porque acabam se tornando amigos, né, da gente. É uma troca que é tão necessária, né? A gente está ali doando, mas a gente ganha tanto de volta. Né? Tantas vidas impactadas, melhoradas. Uma pessoa que estava sem esperança, assistindo a quimioterapia, as lives da quimio, ela escrevia para a gente, né, Ju, e contava. E aí ela decidiu por ela. Mas essa é um exemplo de decisão no caminho certo, né? No caminho real, num caminho possível, onde, apesar de tudo que estava acontecendo, ela usou a partir. Beleza, estou sabendo de tudo isso que está me acontecendo e a partir disso eu vou fazer o quê com isso? Começou, está construindo. É isso que a gente acredita, nessa leveza, com firmeza, porque não adianta querer ter um ano diferente e continuar repetindo as mesmas coisas, continuar Deus dará, né? Vamos lá, vamos planejar, vamos traçar meta que seja real, palpável. Não é eu vou emagrecer 10 quilos para o mês que vem. Não, beleza, você vai conseguir emagrecer 10 quilos, porque não é devagar aqui. Aqui é o caminho certo, né? É palpável, real, né? É muito gratificante, a gente né? A gente vê é muito emocionante. Essas mudanças. E quando a gente vê que não é só os quilos, não são só os quilos perdidos, né? É uma vida toda que a pessoa retoma para ela. Né? E a gente tá chegando aqui no momento final do programa, sabe? Eu queria abrir esse espaço para vocês mesmo, assim, deixar cada um de vocês, aí 1 minutinho de fala de cada um, uma mensagem para quem está assistindo a gente, que às vezes está com uma dificuldade mesmo, né? A gente fala muito aqui no De Bem, né, Isa, sobre a importância de você pensar nesse conjunto da alimentação, atividade física, qualidade do sono, gerenciamento do estresse, né? Essa é a dica que a gente normalmente deixa, mas a gente quer ouvir de vocês, aí 1 minutinho para cada. Eu vou começar aqui, então. A gente realmente acredita em coisas que estão dizendo muito diferente do que você já conheceu. Porque leveza com firmeza, ele é possível. Cuidar da gente é a parte central e tem que integrar essas 3 coisas. Então aqui você vai, por exemplo, comer para emagrecer. Por exemplo, é uma coisa que você nunca ouviu falar. Não, aqui você vai ter esse prazer. Mas não é só na comida. Então você tem a flexibilidade alimentar. Você comentou, poxa, Alexandre, então a gente tem que olhar para a gente, fazer um planejamento para a gente. Provavelmente agora, todo mundo já fez planejamento para a família, para o filho, já sabe onde que ele vai escolher, já foi comprar o caderno, já foi comprar o uniforme, as empresas já planejaram todo 2026, já estão distribuindo meta, o que a gente vai fazer no plano verão, não sei o quê, e a gente até agora não fez o nosso plano nenhum. A gente quer melhorar do além. Né? Então, peraí, como é que eu abro uma pausa para eu sair do automático? Não precisa ser a vida inteira. Não precisa ser a vida inteira. Se a gente consegue abrir pausas de 5 minutos todo dia, micro hábitos, para a gente sair do automático e fazer uma escolha melhor para a gente hoje, é possível. E você vai conseguir manter. E o terceiro, tem que fazer todo dia. Pequena, mas não é grande coisa. Você vai fazer pequeno... Peraí, bicho, beber água é difícil. Está difícil para você? Não, não pode ser difícil. Vamos lá, vamos fazer um esforço. Vamos fazer um esforço. Se você começar a beber água daqui a 15 dias, você vai começar a sentir falta da água, por exemplo. Então, se a gente consegue fazer essa integração
e colocar a gente no centro dessa vida louca, muda tudo. É isso. Sua vida melhora. E aí, Ju? Eu acho que a questão, gente, é entrar num novo ano com um sonho grande, sim, e com um planejamento para seguir esse sonho. Acreditar que a gente pode viver muito bem, muito feliz, que a gente tem um poder enorme. Hoje, a grande maioria das doenças, inclusive a obesidade, 70% a 80% são estilos de vida. Né? Então, doenças cardiovasculares, hipertensão, alguns tipos de câncer, a própria obesidade. E o estilo de vida a gente comanda. É isso. Né? Não é genética. A gente pode escolher. Então, escolham, acreditam que a gente pode ser muito mais feliz com saúde. É isso. Escolher o nosso difícil, né? É uma pergunta importante para a gente refletir. O que eu quero agora e o que eu quero para sempre. O que eu quero, o que eu preciso. A mudança que a gente quer estar aqui contando num próximo programa para 2027, ela começa hoje. Com esses passos simples, leves e transformadores. Porque a gente merece ser melhor para a gente, por nós, para curtir isso tudo que tem pela frente, inclusive os desafios. A gente encara de forma diferente quando a gente tem a gente no centro. Vale a pena. É um convite aqui, né? Se você já cansou de tentar, já fez de tudo, se fizer sentido, você pode me seguir, o @ é Luciana Horta, conhecer um pouquinho desse novo mundo que a gente fala e vir aproveitar dele com a gente. Né? Vale a pena se dar essa oportunidade de ser melhor do que ontem e pior do que amanhã, todo dia. Maravilha, gente. Muito obrigada. Eu amei receber vocês. Fiquei muito feliz que vocês voltaram. Espero que voltem mais vezes também. Obrigada. Mais importante do que metas grandiosas é dar o primeiro passo de uma forma possível, respeitando quem você é hoje, né? Com escolhas mais gentis e respeito pelo seu ritmo. Porque emagrecer, no fim das contas, é só uma parte do caminho. O mais importante é aprender a cuidar de você com consciência, equilíbrio e constância. Todos os dias, hein? É isso, o De Bem Com Você fica por aqui. No YouTube você encontra esta e outras edições no @tvhorizonte.oficial. No Instagram você já sabe, né? Vai lá participar das nossas enquetes e interagir com o nosso programa no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!